voltamos. Caímos, mas voltamos para nossa live. Fora da caixa. A vida fora da caixa. Vamos lá dar um tempinho esperando o povo chegar. Retomando aí a nossa live. Eu vou aproveitar, vou ler um poeminha sobre um poeminha que chegou aqui do Oráculo da deusa Minerva, que é sobre crenças. Boa noite, Neide. Estávamos falando sobre o que motivou, né, chegar aqui nessa live sobre a vida fora da caixa, que foi uma história que eu fiz no fim de semana a respeito de uma crença que eu percebi no meu mundo e na minha vida sobre relacionamento e casamento. E aí recebi várias mensagens de mulheres a esse respeito, né? De estar num relacionamento, de estar num casamento como um tópico de validação social, né? Estar casado, ser respeitável e ter um homem para chamar de seu, né? Para além do que significa... E voltando, gente, eu caí aí, mas retornei. Fora da caixa, vamos retornar aí? Fora da caixa. E o quanto que... Olá, Lilian, seja bem-vinda. E o quanto que esse lugar de estar em conformidade, de querer pertencer, de ser validada socialmente, ele é pesado, né? A gente faz um esforço sobrenatural, né? Um esforço aí enorme para caber e para ser validada, né? Para estar nesse lugar de respeitável e de conforme, né? E o questionamento que eu faço hoje, né? O que eu venho trazer hoje é que a gente não vai brigar com as caixas, porque as caixas existem, as pessoas escolhem as caixas e tá tudo bem, né? A gente não vai mudar as caixas. O que a gente faz, o que a gente pode fazer e escolher é perceber que elas não são nossas, não são do nosso tamanho, que a gente não cabe dentro das caixas, né? Que o ser infinito que somos, o que queremos, o que escolhemos e o que desejamos é muito maior. E especialmente a escolha da gente se honrar, né? Da gente honrar o que nós somos, honrar a nossa verdade, né? Então, assim, todos os lugares em que a gente tem colocado a validação das pessoas, a opinião das pessoas, a opinião do mundo, de 99% do mundo, acima do que é verdade pra gente, acima do que é a nossa realidade, né? Em todos esses lugares, a gente pode hoje fazer uma escolha de diferente, né? Uma escolha de realmente destruir e descriar tudo isso, acender a luz da consciência e perceber que não nos pertence, né? Lilian tá comentando aqui, né? Eu posso até ter me colocado lá, mas agora não tenho mais o tamanho dela. É exatamente isso, né, Lilian? Eu percebo que esse tema, assim, casamento, relacionamento, separação, é algo que é muito próximo a mim. Eu já vivi, várias pessoas, várias mulheres vivem essa situação, já viveram essa experiência. E tem esse lugar da gente esperar tanto tempo, ou postergar tanto, ou sofrer tanto, já sabendo que aquela relação, que aquele lugar não tá mais cabendo, que não tá mais fazendo sentido ou não tá mais funcionando pra gente, mas mesmo assim a gente tem que ficar, tem que suportar, né? Tem que lutar, tem que fazer por onde, ou simplesmente porque a gente não tem realmente coragem de dizer, gente, não funciona. Muitas vezes soa um erro, né? Aqui eu não acertei, né? Aqui eu não fui suficiente, né? Aqui eu não dei conta. E eu não quero ser errada. Eu não quero assumir que não fui suficiente, ou que falhei, ou que errei. Né? Tá nesse lugar do, nossa, né? Eu não dei conta, né? E como eu não quero ser errada,
ou eu não quero ser aquela que não foi suficiente, eu simplesmente não me honro, né? Eu simplesmente não olho e não me dou o acolhimento que eu mereço, né? E se eu não faço isso por mim, ninguém mais vai fazer, né? Então, o questionamento que eu faço, as reflexões que eu faço, a consciência que eu venho falar hoje é da gente perceber esses espaços de que a gente não cabe realmente da caixa, ou não, certos ciclos ou certos processos que faziam sentido hoje não fazem mais sentido, eles não são erro, né? Eles não são insuficientes, né? A gente não precisa se sentir errada o suficiente porque não tá lá dentro da conformidade, né? E isso, gente, eu vou falar assim com bastante vulnerabilidade para vocês, que parece algo muito, né? A gente percebe isso cognitivamente, fala sobre isso. Estamos em 2023, né? Um contexto aí dito de liberdade em todos os níveis, que a gente fala de tolerância, enfim, que se entende mais evoluído, né? Ou mais, vivemos assim por tantas coisas, tantas trajetórias, e principalmente em relação à mulher. Mas que a gente percebe que na prática, né, de fato, ainda há muito julgamento, né? Julgamento sobre as mulheres, sobre o corpo feminino, sobre a liberdade feminina, sobre esse nosso lugar de autonomia para decidir estarmos em um relacionamento ou não, permanecermos em um relacionamento ou se até queremos um relacionamento, né? Não é incomum a gente escutar, eu já escutei mais de uma vez as pessoas dizerem assim: então a pessoa deve ter algum problema, né? Porque já tem certa idade e não casou, né? Já tem um certo problema, principalmente mulher, porque tem certa idade e não teve um filho, né? E como se a questão de estar num relacionamento fosse conferir realmente que essa pessoa não está com um problema, né? Então, não ter ou não estar no relacionamento não é visualizado como uma escolha, como uma possibilidade, né? Como algo que a pessoa identifica, isso aqui pode funcionar ou pode não funcionar para mim, né? Então a gente escuta essas falas e a gente internaliza como se elas fossem reais e como se elas fossem verdadeiras. E elas não são. Elas são apenas as concepções das pessoas, o julgamento das pessoas, a maneira como as pessoas decidiram levar e organizar a própria vida. E o que eu trago aqui hoje para a gente de reflexão é a gente lembrar da nossa vida. Que quem constrói a minha vida sou eu e só eu. Quem sabe se isso está adequado para mim sou eu e sou eu, né? Apenas a minha verdade e a minha voz. Então é esse lugar que a gente busca, né? Tá buscando aí construir e coletivamente, né? Uma das mensagens que me chegou é uma mulher, né? Dizendo assim: vamos falar sobre isso, né? Porque na minha época, né? Porque eu vivi isso, eu vivi o luto da separação. E além de tudo, eu vivi o julgamento da minha família, né? Das pessoas que estavam ali comigo, que estavam questionando como que eu não tinha acertado dessa vez. E por que eu não estava fazendo esforço suficiente para estar naquela relação, por que eu decidi pelo divórcio, enfim. Então foi muito sofrido para mim passar pela dor da separação e pela dor do julgamento, né? Pela dor. Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos contar para as mulheres que elas não estão sozinhas. E é realmente surpreendente porque estamos em 2023, a gente imagina, né, que isso, né, não deva ser uma realidade da nossa época, mas é uma realidade da nossa época, sim. É importante que a gente diga, né, que a gente fale que podemos sim fazer escolhas pelo nosso saber, né? Pelo nosso reconhecer, né? Que a gente é ensinado desde sempre a seguir uma cartilha, né? A seguir um livro, a seguir um conceito, um padrão para garantir uma bênção, para garantir a vida eterna, para garantir, sabe Deus o que, né? Realmente a conformidade, né? Dentro dessa realidade. E a gente é instilado realmente na nossa cabeça, colocado um chip, assim, desde que a gente nasce, que se a gente não estiver dentro desse script, dessas regras, a gente vai ter a condenação eterna,
ou a falta da bênção, ou a danação, né? E a gente precisa da validação das instituições, sejam ela família, seja ela igreja, seja ela grupo de amigos ou instituições às quais a gente pertence, para a gente poder fazer qualquer coisa, né? E a gente invalida o que a gente sabe, o que a gente percebe, né? O nosso real desejo, a nossa real vontade, a nossa real vida, o nosso real pulso, o nosso real impulso, né? Então a minha reflexão é até quando, né? Até quando que a gente vai esperar a validação? Até quando que a gente vai esperar aí realmente nos atender, nos ouvir e honrarmos, né? Sermos fiéis àquilo que a gente é, né? A nossa verdade, a nossa realidade. Eu tô falando aqui em termos de casamento, que foi a reflexão que me chegou no sábado. Foram as mensagens que eu recebi das mulheres foi nesse tema, mas, tipo assim, casamento é um tópico, né? Eu também não tô fazendo apologia à separação, tá, gente? Não faço apologias a nada. Eu tô trazendo um questionamento. Que eu faço apologia, se pode-se dizer que eu faço apologia de alguma coisa, é a apologia de que a gente vive o que funciona pra gente, né? O que é real pra gente. Se for casamento que seja, se for separação que seja, se for nada que seja, se for tudo que seja. Então é esse lugar realmente de abertura da pergunta, da gente fazer a pergunta do que funciona pra mim, do que funciona pra minha vida, né? Eu tava lembrando, assim, esses dias, me preparando pra live, que quando eu me separei a primeira vez, a minha família não me apoiou, né? Meus pais tinham a opinião deles sobre o evento. Minha mãe é muito religiosa, meu pai tinha também as concepções dele. E eu tava lembrando que eu fui escutar do meu pai, assim, nossa, eu te entendo agora, né? Agora eu percebo que você fez a escolha certa, que você realmente foi bom pra você, a separação. Eu fui escutar isso depois de 4 anos que eu tinha separado, né? Eu separei em 2015, eu escutei isso em 2019, em dezembro de 2019. Eu lembro, eu já estava aqui no Rio de Janeiro, ele estava aqui comigo, veio me ajudar a fazer mudança. E aí eu escutei, né? Meu pai verbalizou, nossa, agora eu entendo você. 4 anos depois, né? Já pensou se eu tivesse esperado a validação do meu precioso e amado pai, que eu amo tanto, para fazer uma escolha por mim, né? Para acreditar em mim, para confiar em mim? Já pensou se eu precisasse da minha mãe para confiar em mim? Eu ia esperar mais 4 anos, né? Eu ia esperar muito. Conheço pessoas que, para se assumirem, esperaram a mãe morrer. A pessoa é homossexual, a mãe muito religiosa, né? A pessoa não conseguia assumir para a mãe, né? que era homossexual. Esperou a mãe morrer para poder assumir. Depois que a mãe morreu, a pessoa se assumiu homossexual e tá vivendo muito bem, acredito, né? E aí eu fiquei, nossa, esperou morrer. Já pensou se morresse com 100 anos, né? Quanto de vida, quantas de oportunidades ou possibilidades ou de alegrias e realizações essa pessoa poderia viver fora da caixa e na luz, e de repente não escolhe, né? Não ser desleal ao outro, né? Não confrontar ou não trazer esse desgosto ou essa angústia ou provocar esse conflito na família, né? E o quanto que isso adoece, né? Quando a gente faz isso com a gente, nós estamos nos ferindo, nos adoecendo, né? Não sendo realmente aquela frase, né? Renato Russo, né? A maior mentira é mentir para si mesmo. Quando eu não estou aí realmente assumindo tudo, toda a minha verdade, tudo que eu sou, essa compressão da caixa, ela vai me adoecer. O meu corpo vai sinalizar que não está adequado para mim, que não é a minha verdade, que não é a minha realidade. Então, vamos olhar para o nosso corpo, vamos olhar para o que ele nos sinaliza, nos sinais que ele está nos dando, a compressão no peito que a gente sente, ou na falta de ar que a gente está sentindo, ou na tristeza, né, que está aí gravada no nosso pulmão,
ou na falta de brilho do nosso olhar, né? Prestar atenção para a mensagem que o nosso corpo nos fala, para a mensagem que o nosso corpo é, que o nosso corpo nos sinaliza aquilo que é real para a gente. Às vezes a gente está tão perdido dentro desses conceitos e dentro da mente, do que a mente coloca como uma verdade, como uma realidade, que você não sabe, nem tá perdido mesmo do que quer, do que é, do seu caminho, né? Então, uma forma da gente se localizar nessa bússola é realmente acender a luz da consciência, é fazer perguntas. E não importa se a gente vai ter uma resposta agora ou não, né? E a resposta não vem de forma cognitiva. Sei lá, qual que é a minha verdade aqui? Qual que é a minha realidade aqui? Pode não vir assim, sua verdade, não. Quando você faz a pergunta, você movimenta uma energia. Você se coloca na receptividade, se coloca num lugar de, uau, outra realidade é possível aqui, né? Eu posso fazer um outro movimento, eu posso ter outras escolhas. Quando eu faço uma pergunta, eu saio da resposta pronta, da caixinha, do livrinho e da cartilha, e eu começo a acessar o meu saber, aquilo que eu sei sobre isso, aquilo que eu percebo sobre isso. Eu começo a receber, perceber outras possibilidades e outras realidades que às vezes só eu consigo perceber e receber, né? Então, quão dispostos nós estamos, mulheres e homens, a sermos diferentes, a termos possibilidades diferentes que talvez ninguém da nossa família esteja disposto a ter em todos os níveis, né? Não estou falando aqui só de relacionamento, estou falando em todos os níveis. Possibilidades de alegria, de prazer, de dinheiro, de realização. Talvez só você consiga perceber e escolher isso, perceber e escolher diferente. E em todos os lugares em que você escutou as vozes, desde pequenininha, desde antes de nascer, que você não poderia acessar mais saúde, mais riqueza, mais beleza, mais alegria, mais pujança, mais brincadeira. Às vezes só o fato de ser mais dançante, mais alegre, mais radiante vai incomodar as pessoas, inclusive da sua família, inclusive seus amigos, inclusive os inimigos. Mas o quão dispostos nós estamos a ser e a estar fora dessa caixa, a ser e estar fora desse padrão que nos dita que a gente tem que se encolher, como todo mundo está se encolhendo, como todo mundo está escolhendo pouco e pequeno. Que você faz um exercício aí do que você já foi chamada quando você escolhia por si. Eu já fui chamada de arrogante, só porque eu estava escolhendo por mim. De arrogante, de egoísta, de má. O que você já foi chamada quando você estava fazendo uma escolha por você? Né? Muitas vezes, quando você está nesse movimento de fazer uma escolha por você, as pessoas vão te acusar de tudo isso, que no fundo é o que elas são, porque elas não estão realmente preocupadas com você, elas estão preocupadas o quanto que você atende aos interesses delas, o quanto que você está aí cumprindo as expectativas delas. Então, elas egoísta, arrogante e má são as pessoas que estão te acusando disso, né? Em última linha e última instância. E o quanto que para se bancar, para fazer uma escolha por si, lembre-se que quando você faz uma escolha por si, você não está fazendo contra o outro, não é contra as pessoas, é só por você, é só olhando para você, é só reconhecendo você. E se nesse processo você precisar bancar, que ok, né? Interessante que você acha que eu sou arrogante, interessante esse seu ponto de vista de que eu sou egoísta, interessante de que eu sou má. Bancar, ser tudo, inclusive isso. Interessante, interesseira, desinteressante, egoísta, arrogante, má, o que seja, né? Se a gente tem o compromisso de ser sempre boa, de sempre atender, de sempre estar ali como salvadora, como cumpridora, como evoluída, estaremos presos nas caixas.
longe da nossa verdade, pesadas. Tudo que é uma mentira é pesado. Todas as mentiras são pesadas. Para você perceber se você está vivendo uma mentira ou uma verdade, verifique qual é o peso. Se está leve, se está pesado. Se está pesado, estamos lidando com uma mentira. E o nosso corpo vai nos sinalizar daquilo que estamos fingindo não ver. É onde a gente está se fazendo aí de chonga, onde a gente está se fazendo de desentendida. Certo? Podem mandar aqui as perguntas, aquilo que vocês gostariam aí de sinalizar, de colocar. Vou falar, eu lembrei, sim, estava falando aqui de cega, de chonga, de desentendida. Ontem assisti a um filme da Ângela Diniz, tá nas plataformas aí. Esse filme é encenado pela Isis Valverde, uma história bem interessante. Eu não sei, não conheço até que ponto, né, tá sendo aí fidedigno com a Ângela Diniz ou não, com o que aconteceu, mas me chamou a atenção algumas cenas do filme, umas coisas colocadas no enredo. A Ângela Diniz, ela foi assassinada pelo seu amante, né, o homem que ela estava vivendo na época, e uma história de feminicídio. E Ângela, pelo que é narrado no filme, era uma mulher muito livre, né, muito bonita, muito transbordante, muito livre. E esse namorado, né, esse amante, esse homem que convivia com a Ângela, ao longo do filme, a gente percebe, né, é encenado várias situações em que ela viveu violência, né, seja violência verbal, psicológica, seja aquela violência que começou com, né, o pegar mais forte no braço, o tomar uma satisfação, o chamar na chincha, né, de um aspecto bem machista. Na realidade, se é a minha mulher, o que é isso, que comportamento é esse? Que aí, né, e chegou a violência física mesmo, a bater, né? Tinham brigas em que ele batia nela, enfim, até que chegou a assassiná-la, né? Que chegou aí a morte da Ângela Diniz por esse homem. E me chamou muita atenção que ao longo do filme tem as reações dela, a maneira como ela agia, apesar de ser uma mulher muito livre, uma mulher muito ali, né, esclarecida, uma mulher de uma vivacidade, de uma sagacidade. Um amigo dela, dos amantes dela, chamava de tigresa, né, tigresa de Minas, pantera, lembrei. Chamava de pantera, né, a panterinha, a pantera de Minas, enfim, ela tinha aí esse apelido por conta dessa força, dessa energia que essa mulher representava na época, né? Ela foi desquitada, conseguiu desquite, enfim, era uma mulher realmente fora da caixa para os padrões de normalidade da sua época. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção no filme. Enfim, apesar de tudo isso, ela viveu uma situação de violência e que foi gradativa, que foi em vários níveis. E o que me chamou a atenção é exatamente esse lugar de uma mulher que é tão segura, que é tão vibrante, tão radiante, ainda estava numa situação de violência, ainda se submeteu, né? E ela não era pobre, né? Ela era rica, então, ela tinha autonomia financeira, ela tinha beleza, ela tinha juventude, ela tinha autonomia intelectual, cognitiva. O que me chamou a atenção é esse lugar, né? Qual é esse lugar em nós que, apesar de nós sermos tudo isso, e vamos reconhecer que nós somos tudo isso, nós estamos num lugar diferente de muitas mulheres, não porque sejamos melhores, por outros fatores e por outras escolhas, mas vamos hoje, assim, por um segundo, por um minutinho, reconhecer, né, tudo isso que nós somos, né, tudo isso que nós já somos, que escolhemos estar aqui e ser nessa realidade. Então, o questionamento e a reflexão que me veio assistindo o filme é exatamente esse. Qual é esse lugar que nos prende na violência, que nos prende no abuso, que nos prende nesse encolhimento, que nos prende realmente nessa gaiola, né? Seja ela de ouro ou não, seja qual... Já tirei o aspecto da caixa, né? Agora eu tô colocando a gaiola, que é realmente um encarceramento, né?
No filme dava para ver esse movimento, que ela mandava o sujeito ir embora e depois retomava, né? Pedia para voltar, né? Que ela mandava ir embora, mas não me deixe, eu te amo. Que havia um rompimento, mas havia esse movimento de meu medo, né? Qual é esse medo que nos faz retornar para as caixas e nos faz retornar para as gaiolas, que nos faz retornar para as prisões, né? A gaiola, essa imagem que eu estou trazendo, ela tem uma outra dimensão da caixa, porque a caixa está fora, né? É o outro, são os conceitos, são as definições, é aquilo que fora tenta nos enquadrar, tem uma dimensão da caixa. A gaiola não, a gaiola é onde nós estamos presos, aparentemente é o outro que prendeu, mas não é. Né? A Ângela, essa personagem, esse exemplo que eu estou trazendo, Ângela Diniz era uma mulher fora da caixa para sua época. E mesmo assim, ficou numa gaiola, morreu numa gaiola. Então, chamo a atenção a esse aspecto, mulheres, né? Falando aqui especialmente com mulheres, de forma carinhosa com mulheres. Qual era esse medo? Qual é essa ilusão? Onde que a gente está se prendendo nas gaiolas e nas prisões, não confiando na gente, né? Será que é o medo de ficar só? Será que é esse medo de ser insuficiente? Será que é esse questionamento? Será que eu dou conta? Será que é esse lugar de se as pessoas não concordarem comigo, eu não consigo? Que medo que é esse? Que ilusão que é essa? E a boa notícia é que já está disponível para a gente hoje ferramentas para a gente olhar para esses lugares em que a gente está se colocando na gaiola, está se colocando na caixa e se cuidar, né? Esses medos, eles não são imutáveis, eles são só realmente a falta de consciência. A gente pode olhar de onde que eles vêm, por que que eles estão aqui, e a gente pode liberar. Alguns deles vão nos acompanhar, podem até nos acompanhar como vozes, mas a gente vai ter já aí as ferramentas para questionar e para fazer outras escolhas. Como eu falei para vocês, né, nos stories no sábado, tá aí presente o medo meu. Tenho medo de não ser conforme, tenho medo de estar fora da caixa, de estar muito fora do padrão. Ok, que interessante ouvir, que interessante esse ponto de vista que eu tenho, preciso estar dentro do padrão, que é muito horrível estar fora do padrão. A gente tem ferramentas disponíveis para fazer perguntas e questionar e olhar muito de frente para a gente. Finalizando a reflexão, trago esse lugar, né, da nossa coragem, da gente olhar aquilo que está nos prendendo, que não é fora, que não é absolutamente o outro que nos mata, né, que não é absolutamente o outro que nos encarcera, mas a coragem da gente olhar para esse lugar onde que eu ainda estou me prendendo, me encarcerando, me julgando, não me reconhecendo, não acessando realmente a pessoa que eu sou, não confiando no meu saber, né? Tem um lugar, se vocês assistirem o filme, quem tiver interesse, assiste. É muito ilustrativo, como ocorrem, né, as relações de abuso e de violência, que apesar de todos os atos e os comportamentos desse homem serem violentos, serem abusivos, serem desrespeitosos, tem o lugar da fala, né, da manipulação pela fala. Mas nós nos amamos, mas eu amo você, eu amo tanto você que eu tenho essas reações. Isso não sou eu, é você que me faz ser assim, né? É você que desperta esse lugar mais violento em mim. Então, a culpa é sua, né? O comportamento é seu, o inadequado é você, mulher. E eu tô aqui só sendo um pobre homem e uma vítima do que você está me fazendo ser agora.
Então tem esse lugar da manipulação pela fala, pelo verbal. E isso me chama muito a atenção também, né? Onde que a gente não está percebendo os fatos como eles são em si, onde que a gente não está percebendo a energia que está ali presente naquela fala e nas pessoas que estão ali de repente nos abusando ou nos violentando ou sendo mentirosos ou fingidos ou tirando realmente, como é que a gente diz? Tirando vantagem, né, da nossa boa vontade, tirando vantagem da nossa gentileza, onde que a gente não percebe esses mecanismos de manipulação psicológica e verbal e, acima de tudo, a gente não está presente com o nosso saber. Né? Chamo muito a atenção isso pra gente hoje. Estejamos presentes, prestemos atenção, confiemos no nosso saber, naquilo que o nosso corpo nos sinaliza, que a nossa consciência nos sinaliza. É um exercício mesmo, confiar no seu saber. Confie em você. Confie em você. E busque as ferramentas. Invista em você, no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, na liberação dos seus pesos. Você não precisa mais carregar peso, não precisa mais se arrastar, não precisa mais perder sua vida, sua saúde e sua energia com aquilo que não faz sentido para você. Espero que essas palavras, que essa energia que eu tô sendo aqui encontre vocês agora ou no futuro, que seja uma contribuição para aqueles que puderem, quiserem receber. Vou finalizar com um poeminha, eu ia falar no início, vai ficar pro final. O poeminha do Oráculo das Deusas. O poeminha é da deusa Minerva e é sobre crenças. Vou fazer uma adaptação, tá? Tem algumas palavras que eu vou adaptar, alguns trechos que eu vou adaptar aqui desse oráculo para ficar mais congruente as palavras com o que eu acredito. Então tá bom, vamos lá. Sou aquilo que eu penso. Sou aquilo que eu sei que sou. Minha vida é formada pelo que digo a mim mesma. Meu ponto de vista cria a minha realidade. Quem sou eu no mundo é o que eu penso que eu sou. O que eu tenho no mundo é o que eu penso que posso ter. O conteúdo da minha mente é o que eu escolho. Vou fazer a substituição aqui, tá? Que nem sempre a mente é muito legal, mas ela não sabe tudo, não. Então, o meu saber é o que eu escolho. Saber é muito maior do que pensar, tá? Do que a mente, do que o conceito. É um outro lugar, é aqui dentro. Eu sei. Não sei nem como eu sei, mas eu sei. Então, eu sei que eu sei. Então, pronto. O meu saber é o que eu escolho. Eu descarto, essa noite a gente tá fazendo isso aqui. Eu descarto, corto, jogo fora aquilo que não contribui para nada. Vamos reconhecer aquilo que não contribui mais para nada? Quem não contribui mais para nada? Vamos fazer a Jojo Todinho? Vocês conhecem o meme da Jojo Todinho? Quem te critica vai pagar as tuas contas? Quem te critica vai, sei lá, viajar, escolher, sei lá, você? Quem te critica vai resolver alguma coisa na tua vida? Não, né? Então, mano, descarta quem te critica, para de olhar para quem te critica e dá um voto de confiança em você e escolhe por você. É exatamente isso, esse parágrafo. Eu descarto, corto, jogo fora aquilo que não contribui para nada. O que os outros pensam de mim é a história deles e diz muito mais sobre eles do que sobre quem eu sou. Na minha jornada, eu me certifico de que aquilo que eu carrego, de que aquilo que eu escolho, seja a minha própria e cuidadosa escolha e me sirva bem. Então, a gente pode escolher como a gente quer ser, aparecer, falar, viver, dançar, cantar, que isso seja realmente a partir desse espaço de liberdade que nós somos
que seja a partir de um espaço de conforto, né? Um espaço de que nos cabe bem. Então, a finalização dessa live é: lembremos, recordemos que há um espaço que nós somos, há liberdade que nós somos, e que as gaiolas e caixas e validações e tudo aquilo que está fora de nós, que nos diminui, nós não somos mais obrigadas a tolerar, a estar perto, a querer ou a escolher. Lembremos do nosso tamanho, que somos grandes, lembremos do nosso valor. Uma boa noite a todos, boa noite a todas, e gratidão e até a próxima.